Caixa volta a liberar a contratação de mais de um financiamento imobiliário por pessoa. Isso é uma notícia muito boa, pessoal, porque aí você aumenta seu poder de compra, principalmente para gente que trabalha com alavancagem. Então esse é o momento aí de a gente fazer negócios excelentes usando o dinheiro do banco. É o que a gente chama de alavancagem financeira. Então aproveitar essa vibe aí, aproveitar que tem muito imóvel no leilão, a gente aproveitar essa oportunidade. Já chega dando aquele like, tap na telinha, já fala de qual cidade que você está falando, para que a gente possa conversar aqui, interagir, ver se na sua cidade também é possível encontrar imóveis com até 90% de desconto. Me conta aí qual que é a experiência que você já teve com financiamento. Você já comprou algum imóvel da Caixa Econômica Federal? Você sabe o que é aquele leilão de imóveis? Hoje eu quero mostrar para você aqui, ó. Eu já estou abrindo hoje aqui os trabalhos aqui com essa notícia maravilhosa de você poder ter mais de um financiamento. Resumindo, é o seguinte: isso aqui é a gente que trabalha com leilão de imóveis. Isso aqui pra gente é até comum. Por quê? A gente é acostumado, por exemplo, o banco liberar, vamos supor, 300 mil reais de limite. Aí o que a gente faz? A gente compra 5 apartamentos de 60 mil para vender por 120. Ou seja, a gente entra com 3 mil reais em cada um e aí a gente faz a diversificação de carteira. Usa esse dinheiro para fazer a alavancagem. Então isso que é bom porque aumenta o poder de compra da gente, né? Então é a alavancagem financeira que a gente chama aí. Então, com a Caixa liberando mais de um financiamento para a pessoa, então você cresce mais rápido. Então vamos supor que você usa essa técnica que a gente faz, de 300 mil comprar 5 apartamentos lá em Goiás, ou 4 lá em Juiz de Fora. Já compra lá em Juiz de Fora um apartamento por 75, você tinha 300 mil de crédito, você compra 4. Então você pode deixar no aluguel alguns, outros você trabalha ali no sistema de você crescer mais rápido. Então se você nunca fez isso, experimenta comprar um imóvel, ele se paga sozinho com o valor do aluguel. Então experimenta você comprar aí um imóvel da Caixa dando 5% de entrada. E você vai praticamente ganhar um imóvel de graça. Primeiro que você já compra um imóvel geralmente com 50% de desconto. E aí você ainda tem o privilégio de comprar alguns imóveis na venda direta dando apenas 5% de entrada. Os leilões da Caixa Econômica Federal. Hoje eu quero mostrar uma ferramenta para vocês testarem de forma gratuita, para vocês fazerem as buscas de vocês. Então eu estou testando aqui a ferramenta da Leilão Fest. O rapaz disse que agora tem novidade, que agora está fazendo um filtro melhor. Deixa eu limpar aqui. Ele está falando que tem 1.129 cidades cadastradas, alegando que a ferramenta está bem avançada para vocês buscarem os imóveis. Vamos ver se está mesmo? Deixa eu ver, por exemplo, aqui o que está disponível no estado de São Paulo. Ele alega que está bom, que tem alguns filtros. Então, deixa eu ver aqui. São Paulo, digamos que você quer buscar pela cidade de São Paulo. Então vamos testar aqui, ó. Então acredito que isso aqui ele colocou aqui é tipo para favoritar. E aqui você pode ver, por exemplo, as modalidades. Isso aqui é muito bom porque encurta, né, a busca. Então vamos clicar aqui em modalidade. Para quem não entende, a melhor modalidade para você comprar da Caixa Econômica Federal é essa aqui que eu vou clicar aqui agora. Venda direta online. Então vamos ver o que tem na cidade de São Paulo hoje, na capital, com o menor preço, aquele imóvel que você não vai disputar com ninguém, sem concorrência. Quem gosta desse tipo de conteúdo, já dá aquele like, tap na telinha. Então eu vou filtrar aqui e ele vai carregar os leilões. Quem quiser testar, é gratuito aí, por um certo período. Então o desenvolvedor mostrou aqui para mim, então aqui ele tá, você viu que tem bastante opção. Então aqui a ferramenta está falando que nesse momento na cidade de São Paulo tem 57 imóveis. É aquele imóvel que, tipo assim, quem chega primeiro leva. Você compra sem concorrência. Então aqui eu peguei qual era o menor preço de imóvel na cidade de São Paulo. Só que eu falei assim, ó,
eu quero um imóvel que eu não quero disputar com ninguém. Aí eu vim aqui, a ferramenta me mostrou. Aí você pode ver que bem aqui embaixo tem um botão aqui, ó, ver no site. Então provavelmente deve ser o site da Caixa. Vamos ver? Eu vou clicar aqui e aí ele já abre direto o site da Caixa. Então é muito bom, né? Um atalho bacana. Então aqui acabamos de achar um imóvel na compra direto da Caixa, que você compra sem concorrência. Você aperta esse botão aqui, fazer uma proposta, você já leva. É bom demais, né? Igual aqui está com 44% de desconto. Então você vai comprar esse imóvel, esse terreno aqui, ó, lá na cidade de São Paulo, capital, bairro Jardim Tietê, por R$ 33 mil. Aqui as condições de pagamento desse terreno tá à vista. Então teste essa ferramenta, viu? E me dá o feedback depois se vocês gostaram. Aqui eu coloquei São Paulo, mas tem em qualquer cidade do Brasil. Você pode buscar os seus imóveis aí. E aí você viu que na verdade é só um atalho, o aplicativo faz, para depois você ser direcionado para o site da Caixa. Quem está aqui no TikTok, já escreve qual cidade você fala. Já deixa aquele like. Aqui é o Tap Tap, né, no TikTok. Quem está no Instagram, já escreve aqui também. A gente tem muitos clientes aí que estão em vários lugares, vários países. Bailon Mindset, já compartilha aí. Quem está no YouTube aqui, já me segue para não me perder. Aqui você tem que se inscrever no canal. Comenta aqui de qual cidade que você fala, que eu vou mostrar as oportunidades para você. Hoje eu vou entregar muito conteúdo para vocês, vou tirar muitas dúvidas técnicas e mostrar onde que tem as melhores oportunidades no país, onde você vai comprar imóveis com até 90% de desconto, dando 5% de entrada. Então quero falar um pouco para você como que você faz para dobrar o seu patrimônio com imóvel de leilão. E como que você vai fazer? Usando pouco capital, que é o melhor jeito que tem. Então aqui eu quero fazer o comparativo com você. Qual que compensa mais? Comprar uma casa à vista, se é no consórcio, se é através de um financiamento. Só que tudo que eu vou mostrar para você aqui, eu quero mostrar sem ilusão, que é para você saber na prática, através de números. Contra fatos não tem argumento. Aqui é matemática pura. Então eu quero mostrar para você como é que você faz. Para você ver que leilão não é questão de sorte. A questão do leilão é você fazer o dinheiro trabalhar por você através de investimento no mercado imobiliário. Para quem não me conhece, eu sou Manuel Vasconcelos, já arrematei mais de 240 imóveis, tenho experiência, já fiz mais de 300 assessorias. Então a gente sabe o que está falando aqui, sabe na prática, a gente arremata todos os dias aqui. A vontade é grande de comprar tudo que está disponível, mas é muito estoque. Se você entrar agora aí, ó, pegar uma pesquisa mais profunda, se a gente pegar a nível de pegar todos os leiloeiros, todos os bancos, nesse momento tem 44.822 imóveis para a gente escolher. Eu até fiz aqui uma pesquisa a nível de Brasil, quais são os leilões mais perto de estar encerrando. E aí que eu pude ver que tem imóveis encerrando agora lá no Ceará, com 79%, em Salvador, com 77%, muito imóvel na venda direto. Ou seja, sim, disputa. É só você chegar lá na página da Caixa Econômica Federal, dar o seu lance e você leva. É muita coisa boa. Aqui eu também consigo ver pelo mapa. O mapa já consigo classificar. Só para você ter a dimensão do que a gente está falando. Cada ponto desse aqui, ó, tô carregando o mapa, ó, é um imóvel de leilão. Então é muita oportunidade. Tá vendo aqui, ó? Aqui quando eu busco aqui, ó, olha aí, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu amplio aqui a nível de Brasil pra gente ver melhor, olha só. Olha quantos imóveis disparados no Brasil, ó. Do ladinho ali, ele vai me mostrando aqui, ó. Aí eu vou ampliando aqui, ó, para mim abrir a nível de Brasil. Pra você ver aqui, ó. Aqui é o que eu chamo de mapa dos leilões. A gente busca a oportunidade aqui, ó. Aqui ele tá carregando. Aí se eu pedir um filtro aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu quero pedir o valor desconto maior para o menor, onde que tem uns imóveis com maior desconto. Ele vai carregar aqui para mim, ó. Vai carregar aqui no mapa.
Olha aí, ó. Busca bacana, né? É, pelo mapa assim é bom que você vê a nível de Brasil, tá vendo? Aí eu busco todos os imóveis. Esperar a galera chegar aí pra gente fazer um bate-papo legal aí. Sempre a gente tá abordando um tema aí bacana para despertar a mente sua para você investir. Bauru, São Paulo. André Pereira quer ver em Bauru, São Paulo. Vamos ver o que tem em Bauru, São Paulo. Vamos ver aqui o que tem em Bauru, São Paulo. Bauru. Ó, pesquisar. Olha aí, aqui eu tô na cidade de Bauru, ó. Você pode ver que eu jogo no mapa aqui, aí já me mostra o que tem na cidade de Bauru. Acabei de encontrar 291 imóveis em Bauru. E aqui o sistema detectou que lá tem casas com 56% de desconto. Vai inscrever na cidade de vocês aí, ó. Nesse momento você consegue comprar uma casa em Bauru, em São Paulo, por R$59 mil. Tem 291 imóveis disponíveis. Aqui do lado, esse aqui é o mapa, ele está espalhado nesses pontos da cidade. Ó. Cada ponto azul é os imóveis lá na cidade de Bauru. Escreve aí na cidade de vocês aí que eu vou mostrando para vocês aí. Muita coisa boa em Bauru. Problema de hoje. O que está acontecendo? Tem muita gente até ganhando bem, mas só que o patrimônio não acompanha. E aí, vamos falar hoje de renda, patrimônio mediano. Estamos ao vivo aí, Rodrigo. Já vai conectando as redes aí. Opa, boa tarde, Manuel. Pra galera aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Beleza. Brasília, vou pesquisar aqui em Brasília. Vamos ver aqui no mapa dos leilões o que tem em Brasília. Brasília. Pesquisar Brasília. Vamos navegar lá para Brasília, desce. Entrou aqui. Muita coisa boa ali, viu? Lá em Brasília e região você pode achar imóvel com até 90% de desconto. Vamos ver aqui em Brasília mesmo. Hoje a gente vai, talvez, vamos rematar uma lá na região, né, Manuel? Daqui a pouco, inclusive. Ah, tá dando certo lá, né? Verdade. Tá aqui, Brasília, tá aqui, Brasília. Brasília fica nesse setor bem aqui, ó. Olha aí. Agora que você puder, tá, Manuel, eu já queria começar a fazer umas perguntas aí para você. Pode começar aí, que eu tava mostrando Brasília aqui pra galera. Ah, não, tranquilo. É que tem algumas coisas, algumas questões que a gente... Vai falando aí, que eu tô mostrando o mapa de Brasília aqui que tem imóvel. Isso. Maravilha. A gente fala muito de imóvel de leilão, comprando à vista, ou a prazo, ou a gente fala financiado, alavancado, né, Manuel? Aquela alavanca que levanta, que tira o cara do lugar, que acelera os negócios, né, Manuel? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você sobre o nosso tema hoje, que é mindset, né? Casa à vista, consórcio ou financiamento, leilão. Né? A gente sempre pensa a melhor forma, a forma que mais dá lucro, né, Manuel? Então, assim, já vou começar incomodando você aí, Manuel. Já uma pergunta que a gente considera um pouco incômoda. Ó. Por que você diz que comprar casa à vista pode ser um erro gravíssimo para quem quer aumentar patrimônio, Manuel? Primeiro, Rodrigo, vamos ser claros. Você comprar à vista é confortável porque você não fica devendo nada para ninguém. Só que você está matando sua alavancagem, meu amigo. Porque se você pega um dinheiro que você poderia controlar 2 ou 3 imóveis, é o que eu prego aqui, a gente sempre mostra nas planilhas, você não vai enterrar aquele dinheiro num imóvel só.
Enquanto isso, quem entende de leilão, ele vai buscar oportunidade, igual eu estou vendo aqui imóveis em Brasília, 50%, 60% de desconto, e que ainda aceita financiamento. Então é o seguinte, minha dica é, não compre à vista, compre um imóvel com desconto, financia uma parte e ainda deixa o aluguel pagar a parcela. Inclusive, deixa eu ver se está mostrando na tela aqui, ó, uma notícia boa aí, ó, a Caixa volta a liberar a contratação de mais de um financiamento imobiliário por pessoa. Isso aqui já era até comum para a gente, que nós estamos aqui, a gente sabe o que a gente faz aqui. A gente diversifica. O que eu faço aqui, Rodrigo? Ao invés de eu comprar um imóvel em Brasília de 300 mil, eu compro 5 ali na região ali do entorno de Brasília, imóvel como aqueles que você me mostrou hoje. São um imóvel que dá para vender, por exemplo, por 130, 140, que a gente arremata por 60 e compra financiado, dando 5% de entrada. Então, ao invés de eu comprar ali na capital Brasília um imóvel de 300 mil, à vista, eu compro 5 de 60. Só que são imóveis, Rodrigo, que dá liquidez, que aí eu tenho 5 ativos trabalhando por mim. Eu posso deixar um no aluguel e tem mais, eu não vou nem tirar os 300 mil do bolso. Por quê? Eu vou comprar ele financiado, mesmo tendo dinheiro para comprar os 5 por 60 mil à vista. Então, para quem não entende de número do poder da alavancagem, vai achar que é conversa fiada. Mas, assim, com dinheiro de 300 mil, eu compro 5 apartamentos de 60 lá na região, perto de Brasília. E cada apartamento dele vai me dar 100% de lucro, porque eu vou vender por 120 para um cara que ganha um salário mínimo. E o meu custo total nessa operação, Rodrigo, já descontando documentação, desocupação, reforma, todos os custos inerentes, dificilmente passa de 30 mil. Inclusive eu falo que para a pessoa começar tem que ter pelo menos 50 mil, mas já teve a operação que eu consegui fazer com 30 mil. Por quê? Porque eu uso o poder da alavancagem. Então, na verdade, é o seguinte, quem entende de leilão compra com desconto, não é para que pagar à vista seja proibido, tá, Rodrigo? É que para quem quer crescer patrimônio rápido e com segurança, essa é quase sempre a pior matemática da mesa, você comprar à vista. Certo. Outra pergunta, eu vou emendar uma outra nessa aqui. Manda base. Então, assim, ó, direto, a pergunta é direta, assim, porque assim, às vezes, para a gente não ficar enrolando o pessoal que está nos assistindo, às vezes o pessoal que está lá fora, né, mano? Inclusive, queria chamar a atenção quem está na Europa, aí na Itália, Portugal, França, Espanha, Bélgica, quem está fora, quem está longe aí e tem euro para investir, aqui é o lugar. Agora é a hora de comprar imóveis na baixa, né, mano? Igual ação de bolsa de valores, você comprar na baixa, não adianta comprar depois na alta, né? Você que está nos Estados Unidos, comprar em dólar, está no Japão, está no Oriente Médio, sua moeda onde você está aí é forte, aqui você consegue comprar imóvel com 70%, 80% de desconto, 50% de desconto, consegue multiplicar o valor que você sugou aí para ganhar aí na Europa. Então, só abrindo esse parênteses. Mas eu perguntar diretamente aí, Manuel. Então, assim, a gente pode dizer que casa à vista ou imóvel à vista é um erro para todo mundo, Manuel? Todo mundo que for comprar à vista está errado? Olha, Rodrigo, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Se a pessoa odeia dívida, não quer crescer patrimônio, só quer dormir tranquila, tudo bem. Agora, se o objetivo é você multiplicar patrimônio, aí a regra muda. Qual que é o jogo? É você usar o capital como alavanca. Ao invés de você comprar um imóvel por 300 mil à vista, sem desconto, um imóvel só, compra um imóvel de leilão de 300 mil por 150. E o que é melhor, usa parte como entrada, parte deixa para reserva e deixa o banco e o aluguel trabalhar para você. O problema, Rodrigo, não é pagar à vista. O problema é você pagar à vista caro e sem estratégia. Perfeito. Eu acho que é justamente esse o caminho, né? É buscar a melhor estratégia, né, Manuel? Então, onde entra o consórcio nessa história, Manuel? A gente fala muito de consórcio e as pessoas estão se interessando cada vez mais, né? Porque de uma certa forma também, se a gente for fazer um cálculo, é um dinheiro barato, né? Então, agora, como pegar esse dinheiro, né? Como contemplar? Essa é uma outra história, né? Mas assim, na questão do consórcio, ele é um vilão, ele é um mocinho ou ele é uma ferramenta? Qual que é a tua visão aí? O consórcio ele é só uma ferramenta, ele não é um milagre, ele também não é o vilão e também não é o salvador. O erro qual que é? Você usar o consórcio para comprar imóvel caro. Você pagar preço cheio, sem desconto.
A inteligência está em você usar a carta contemplada como meio de pagamento em imóvel de leilão, mas com muito desconto. Aí sim faz sentido. Você vai juntar a disciplina de contribuição mensal com a oportunidade real de comprar barato. O ganho vem do desconto do imóvel, não do consórcio em si. Perfeito, perfeito. Com relação a esse bombardeio que nós estamos tendo hoje no mercado, né, Manuel? A gente tem visto aí, ó, as pessoas falando de consórcio o tempo todo. E eu retomo aqui, ó, o consórcio ele é muito bom porque o juros é baixo, aliás, a taxa de administração é baixa, né? E a gente percebe que é uma ferramenta boa mesmo. Porém, o pessoal está sendo bombardeado hoje na internet com relação a consórcio, propaganda, dizendo que é a melhor forma de aumentar o patrimônio. Mas o que é que ninguém conta, Manuel? O que você sabe aí, você pode falar para os nossos, para quem está nos assistindo, quem nos acompanha, que ninguém conta sobre o consórcio, Manuel? O que ninguém conta é a verdade que não dá para comprar imóvel de leilão com consórcio diretamente. Isso aí já é chave. Eles até liberam o dinheiro para você comprar se você pagar o imóvel à vista e depois receber, tipo ressarcido. Ou você tem um imóvel para dar como garantia, que seria um home equity. E ninguém te conta que se você usar o consórcio para pagar o preço de vitrine, ou seja, o preço cheio de mercado, você só está trocando dinheiro por tijolo sem multiplicar nada. Se você entra num grupo, paga a taxa, corre o risco de demorar para ser contemplado, e na hora H compra pelo preço que o banco quer, aí não dá. Agora, se você sabe garimpar imóvel em leilão, encontra imóveis com pelo menos 40% de desconto abaixo do preço de mercado e você usa a carta lá com a estratégia certa, aí a história muda. O que falta não é consórcio. O que falta é a estratégia para comprar o imóvel certo. Perfeito, Manuel. Ótima resposta. Acho que isso aí esclarece muito das dúvidas e dos mitos que as pessoas acreditam aí no mercado, né? Tudo bem, doutor Robson? Como é que está o senhor? Tudo bom? Joia. Como vai? Tranquilo? Rodrigo? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta para você já de cara, doutor. Já entrar acelerado, no minuto 5, doutor Robson. Já entrar de pé na tábua, no fundo aí, ó. Vamos já acelerado. Diretamente aí do interior de São Paulo, doutor Robson, terra credenciada. Aí, quem estiver arrematando imóveis, vai no Cresce da Terra Credenciada. No site deles lá tem todo o hall de imóveis ali, você não gasta nada, só entrar lá e fazer a pesquisa. Mas depois a gente faz a propaganda com mais profundidade, né, doutor? Doutor, minuto 5. E o leilão de imóveis nesse contexto aí, doutor Robson? O leilão de imóveis nesse contexto. Muita gente ainda pergunta, isso é realmente um bom negócio? Porque, assim, tem muito mito no meio da história toda, né, doutor Robson? As pessoas ficam pensando, desocupação, o documento nunca mais vai documentar. Eu conheço um fulano lá que ficou 30 anos para desocupar. Enfim, isso é realmente um bom negócio, doutor Robson? Sim, veja bem. Leilão bom não é sorte, Rodrigo. Leilão é um excelente negócio para quem sabe fazer conta, né? Ler edital e respeitar a regra jurídica, né? Você não ganha dinheiro porque é leilão, né? Você ganha dinheiro porque compra barato, né? Calcula o custo total, né? Prevê saída, controla o risco, né? Imóvel retomado de banco no judicial não é problema, né? Problema é entrar sem saber o que está comprando, né? Com método, leilão vira uma máquina, né, de multiplicar patrimônio. Parece que você tendo toda a assessoria, você facilita a sua vida, né? Você consegue mais resultados, com mais segurança até. Então, quando a pessoa tenta fazer sozinha, sem método, ela vai acabar errando alguma coisa. Então, com método, né, tendo o assessoramento, a assessoria do Manuel, a assessoria do Rodrigo, e a nossa aqui, vocês vão conseguir, né, arrematar com mais segurança, né, com menos risco. Então, a gente fica à disposição aqui, mano. O Rodrigo, só entrar em contato, tá? E depois a gente mostra o nosso site, onde tem todos os imóveis lá do estado de São Paulo, né, que estão vinculados à Caixa Federal, tá? Perfeito. Credenciados junto à Caixa. Vamos lá. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Manuel. Manuel, por que imóveis retomados de banco costumam ser tão mais interessantes do que comprar direto da imobiliária na esquina,
Qual que é a grande vantagem, hein, Manuel? A gente já sabe a resposta, mas eu quero que você fale com as suas palavras, Manuel. Olha só, acabei de tirar uma lista aqui que tem mais de 40 mil imóveis para a gente escolher. E aqui está o ponto-chave, porque o banco ele não quer virar imobiliária. Ele não está querendo aquela casa, ele não vai desocupar, ele não vai reformar e colocar para venda. O que ele quer é só recuperar o crédito. É por isso que você vê imóveis com 90% de desconto, imóvel de 1 milhão por 100 mil. Porque o banco quer recuperar o valor da dívida. Quando o banco ele retoma o imóvel, o foco dele ele é girar a carteira, porque banco vive de juros. Ele não quer extrair cada centavo do preço cheio. Ele não quer ter trabalho que o Rodrigo tem todos os dias, que o Dr. Robson tem, que o Manuel tem. É isso que abre espaço para o desconto real. Se você pega um apartamento que vale 200 mil reais e você paga 100 mil reais nele, nesse momento tem mais de 5 mil apartamentos lá no Goiás com esse valor aí para você escolher. Aí você vende pelo dobro, pelo preço cheio de mercado. E aí é o seguinte, você vai financiar, você não vai pagar à vista. E aí você vai ter gordura para você fazer a reforma, ter os outros custos que tem na compra de um imóvel. E o lucro é na venda do imóvel, você já ganha antecipado, porque você já tem um ativo que já está te gerando lucro antes de você vender. Você pode deixar esse imóvel no aluguel, te gerando renda todo mês. Agora, quando você compra da imobiliária pelo preço cheio, aí você vai ter que esperar um dia o imóvel se valorizar. Até eu tenho uma planilha aqui que eu mostro que o imóvel, em média, se valoriza em torno de 5% ao ano. Aí é o seguinte, o banco aceita o desconto de até 90% para ele limpar o balanço, para ele recuperar o dinheiro que ele emprestou, que ele fez um contrato de alienação fiduciária, ele tinha uma garantia que se aquela pessoa não pagasse, ele poderia recuperar aquele imóvel sem ao menos levar na justiça. Simplesmente ele notifica, dá prazo para o cara pagar, o cara não pagou, aí ele informa na data do leilão, o cara não pagou. Se o cara comprou um apartamento que há 15 anos atrás valia 100 mil e hoje vale 1 milhão, e o cara nesse momento está devendo 50 mil daqueles 100 mil, vai pelos 50 mil e muitas das vezes. Então é isso que você tem que saber, entender esse mercado para você entrar nessa vibe. Aí a pergunta é, você quer ficar do lado que perde ou do lado que está ganhando dinheiro com isso? Perfeito, ótima pergunta, muito boa resposta, bem completa a resposta. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Robson. Dr. Robson, minuto 7, Dr. Robson. O senhor entrou já quente ainda, Dr. Robson, já respondendo tudo, né? Dr. Robson, você fala muitas vezes, né? Nós falamos aqui sobre o jogo aí, que é comprar barato, financiar com inteligência e deixar o aluguel pagar, né? Esse é um jogo, assim, falando aqui, parece simples, né, Dr. Robson? Queria que o senhor explicasse um pouco essa lógica aí, de uma maneira simples, como se fosse um passo a passo, que o senhor conseguir, assim, de uma maneira prática, né? Do seu jeito aí, responder, de maneira que as pessoas entendam, de repente faça sentido para elas, né? Para quem está, a gente fala muito, principalmente de possíveis clientes, investidores que não podem gastar tempo, porque tem as suas empresas, tem o seu trabalho, não poderiam comprar isso aí sozinhos, porque moram na Europa, na Itália, em França, Portugal, nos Estados Unidos, e assim, para fazer sentido para essas pessoas, doutor, explique então essa lógica simples aí, como é que funciona para o senhor aí. Vamos lá, Rodrigo. Pensa como uma conta de padaria, tá? Vou tentar simplificar aqui o mais simples possível. Você encontra um imóvel que vale 200 mil, arremata por 100, né? Por 100 mil. Desses 100 mil, você coloca 5% de entrada, né? O resto é financiamento, né? Ou seja, o banco ele financia 95% e você dá 5% de entrada, né? As parcelas ficam, por exemplo, em R$800 por mês, tá? Você aluga por 1.200, tá? O inquilino paga praticamente toda a parcela e ainda sobra, né? Na venda futura, o financiamento do comprador quita o saldo devedor e o que sobra volta para o seu bolso. Então, você transformou parcela em patrimônio, né? Em vez de jogar dinheiro em consumo. É basicamente isso. Você vai comprar barato, financiar da menos possível de entrada, colocar para alocar
o próprio aluguel vai pagando, enquanto isso você vai trabalhando na venda desse imóvel. Você pode, às vezes, vender até para o inquilino, dependendo da situação dele. Você pode vender para ele também, porque ele tem direito de preferência, né? E já deixar estipulado tudo em contrato, tudo certinho, né? Conforme, se outra pessoa quiser comprar, pode comprar já esse imóvel locado, ele até valoriza, né? Tem isso também. Caso o inquilino não queira comprar, ele pode assinar a carta de desistência e vender para um terceiro. Perfeito? Perfeito. Se quiserem vocês fazerem as perguntas aí, eu vou te à disposição. Manuel, vamos lá. No minuto 8, isso nos leva a uma pergunta que muita gente tem medo de enfrentar, né? Dá para dobrar patrimônio rápido com imóvel de leilão? Só que não é magia, não. Não é apertar um botão aí, paga, agora eu fiquei rico. Como que você vai dobrar patrimônio com imóvel de leilão? É possível? É possível. Então, eu tenho 50, quero fazer esses 50 virar mais 50? É possível. Tenho 100, quero fazer virar 100? Sim, mas não é loteria. Isso aqui não é promessa de dinheiro fácil. Isso aqui tem que ter método, tem que ter disciplina. E o que você vai fazer? Você vai selecionar os bons negócios. Então, eu vou te dar aqui o mapa da mina. Vai agora no site da Caixa e procura assim, ó. Vai lá no Google e digita Venda Imóveis Caixa. E aí, quando você chegar lá no site da Caixa, vai ter um botãozinho laranjado. Busque seu imóvel. Entra agora no estado de Minas Gerais, cidade de Juiz de Fora. Tem apartamento de 200 mil sendo vendido por 70 mil com 5% de entrada. Você vai pegar esses imóveis, você vai vender rápido, porque lá é uma cidade boa para você investir, tem liquidez. Meu amigo, se você acertar num imóvel bom desse aí, com um valor bacana, ao invés de você comprar imóvel de preço cheio na rua, no mercado tradicional, comprar um imóvel pronto para você dar 5% de entrada, você faz uma boa venda, mantém alguns no aluguel. Olha só, com essa notícia aqui, o que está acontecendo aqui? Mostrar para você, ó. Dá uma olhada para você ver. Nesse momento aí, a Caixa está liberando mais de um financiamento por pessoa. Então, o que você vai fazer? Você que está com 300 mil liberado na Caixa, não compra um imóvel só. Compra, diversifica. Compra um lá em Juiz de Fora, compra um lá em Lusiânia, em Goiás, procura no interior de São Paulo. Dá uma diversificada, que hoje em dia é possível você comprar em vários lugares ao mesmo tempo. De repente, contrata até uma assessoria para você conseguir fazer a gestão, tudo. Você vai diversificar. Tem muito imóvel bom no Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa tem preconceito, mas tem um imóvel bom em lugar que não tem tráfico, não tem milícia. Então, diversifica. Com 300 mil hoje, se você tem uma renda aí de em torno de uns 4 mil reais, a Caixa libera 300 mil de crédito para você. E aí o que vai acontecer? Você pode ter 4 apartamentos. Então você vai fazer, é possível de você ganhar 50 mil líquido em cada um. Então você vai botar 200 mil no caixa. Se você souber fazer a lição de casa corretamente, você vai vender esses 4 imóveis em menos de 12 meses. Porque eu estou falando de imóvel que se encaixa no Minha Casa Minha Vida, que tem muita gente desesperada comprando imóvel na planta. Demora 2 anos para pegar, paga preço cheio do mercado e infelizmente a maioria perde os imóveis em menos de 5 anos. E são justamente os imóveis que a gente está arrematando no leilão com até 90% de desconto. Então, meus amigos, vamos aproveitar a vibe. Se você não entende nada de leilão, tem muito conteúdo bacana, tem muito treinamento top, tem assessoria para isso, busca o conhecimento que realmente, de fato, liberta. Em poucos anos, não em poucos dias, você olha e você vê aquele patrimônio que às vezes começou com 50 mil reais, multiplicar sem malabarismo financeiro. O segredo não é você ter pressa, você demorou 9 meses para você nascer, é você ter a consistência com o imóvel certo. E acabei de citar algumas cidades que você vai ficar rico. Exatamente, Manuel, exatamente. Vamos lá. No minuto 9 aqui, Rodrigo. Tem muita gente que ganha bem, mas sente que o patrimônio não sai do lugar. O que essa pessoa precisa entender sobre imóvel e alavancagem?
Então, doutor Robson, respondendo isso aqui, na verdade, é para quem realmente não teve aula de finanças na escola, né? Assim como eu não tive, eu acho que nenhum de nós aqui teve aula, que nem o Manuel fala, que a tia TT não ensinava isso aí lá na escola, né? Então a gente acabou aprendendo depois de velho, né? Depois de velho, que eu digo, depois de 15, 18, 20 anos de idade, aí a gente, com a vida, a gente foi levando paulada, estuda um pouquinho daqui, dali na faculdade, né? Que pôde fazer. E aprendeu, né? Mas para aqueles que estão batendo aí, dando soco na ponta de faca, e ganha bem, mas empaca, né? É exatamente aqui, ó. Ganha bem, mas empaca. Então, normalmente, essa pessoa, ela concentra o ganho dela em consumo, né? Que seria ali um carro melhor sempre, tem que ter um carro mais caro sempre, todo ano, tem que ter um padrão de vida mais alto, tem que comer em restaurante direto, né? Quando pensa em casa própria, compra na imobiliária, paga à vista, né? Enfim, ela não separa um pedaço do seu ganho para um investimento, para construir patrimônio, né? Porque muitas vezes a mentalidade também está errada nesse aspecto, né? Não foi ensinado para isso. Então, quando a pessoa entende o mesmo valor que ela torra em parcelas de carro, de celular e de bobagens, né? Muitas vezes roupas, coisas que na verdade são supérfluas, ela poderia fazer isso virar uma parcela de um imóvel de leilão, o aluguel, inclusive, na pior das hipóteses, vai pagar a maior parte. Aí a ficha cai, né, doutor? Então, assim, a alavancagem é isso. A alavancagem é usar o que você já ganha para construir ativos, né? Não só um estilo de vida. Eu vejo assim, o padrão de vida, trocar de carro, todo mundo quer viajar, isso todo mundo tem o direito de fazer e tem que fazer, desde que tenha reserva, desde que tenha realmente construído um patrimônio para poder fazer isso, né? Vai tirar do ganho do patrimônio para fazer, não vai tirar do ganho mensal para fazer, né? Então, fica como ensino para quem quiser aprender e tirar do ganho mensal para aplicar, e dessa aplicação, o lucro que vier, aí você troca de carro, viaja, pega uma boa parte desse ganho para investir, gente. Sempre está reinvestindo. Exatamente. Então, isso aqui fica de educação financeira mesmo, né? E é motivador, vou falar por experiência própria, é motivador quando você vê um imóvel que você comprou e tem lá líquido 30%, 40% de lucro lá, ou já realizou até mais do que esse imóvel, isso motiva. Ou o imóvel está financiado, mas o aluguel está pagando a prestação. Nossa, isso aí é muito motivador, né? Fica a título de aprendizado aí. Perfeito. Manuel, vamos tocar aqui num ponto sensível, né? Comprar um imóvel com menos de 100 mil. Isso é realidade ou fantasia? Olha, tem muita gente que eu vejo aqui que acompanha a gente fala assim, na minha cidade 100 mil não compra nenhum terreno. Por isso que talvez essa pergunta aí, se é realidade ou fantasia. Com leilão isso é possível. No mercado tradicional, dificilmente você consegue comprar um imóvel abaixo de 100 mil. Isso é fato. Porque às vezes você até acha aí, por exemplo, num LX da vida, num Viva Real, você já começa até a ficar desconfiado, acho que não tem documentação e tal. Aqui no leilão é diferente, porque você encontra coisa ruim em lugar ruim, se você não souber escolher. Agora, no universo do leilão, ainda existe apartamentos, casas e salas comerciais nessa faixa. O que muda? É que muitas vezes você está comprando um imóvel que o preço de mercado é 500 mil e você está comprando por 80 mil no leilão. E não é caso isolado, não. Se você olhar direitinho aí e fazer a garimpagem, nesse momento você encontra. O que manda, na verdade, não é o valor absoluto, é a relação preço versus o valor de mercado. Então é o seguinte, meu amigo, minha amiga, eu vou dar mais uma fonte aqui para vocês, certo? Procura a cidade de Extremóis, lá no Rio Grande do Norte. Você vai comprar a casa que vale 200 mil, você vai pagar 70 mil. Sabe quanto que você vai desembolsar para ter uma casa dessa no seu nome? Para você fazer uma compra direto com a Caixa? R$3.500. Isso é possível. Então, para você vender rápido, para você ter liquidez, vende por 140 para você ganhar o dobro. E sabe o que é melhor? Sem você ter colocado todos os 70 mil na mesa. Então pode ser que você não encontre isso aí lá na Avenida Paulista, em São Paulo, na Avenida Anhanguera, em São Paulo, aqui na Savassi, em BH.
mas você vai achar. Então é o seguinte, o dinheiro não tem CEP. Se você souber fazer essa operação, tiver uma rede de network ou tiver uma boa assessoria, você vai ganhar dinheiro de verdade. Você vai comprar imóvel direto de um banco, bancos como Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco, e você vai transformar o seu patrimônio investindo em coisas seguras. Talvez isso aqui para você é assustador ouvir isso aqui. Experimenta começar do imóvel mais barato. Nesse momento você consegue comprar um apartamento lá em Goiás, em regiões boas, bem localizado, que vale 150 mil por 60, na venda direta, sem você disputar com ninguém. Dá 3 mil de entrada. Ou seja, se o imóvel vale 100 mil e você paga 95, aí é encrenca maquiada de oferta. O que eu quero dizer? Pare de comprar imóvel de preço cheio de mercado. Pare de comprar imóvel na planta. O dinheiro que você compra um, aqui você compra 2, você vai multiplicar. Resumindo, é o seguinte: se você tem 1 milhão hoje, você quer fazer virar mais 1 milhão, invista em imóveis sem precisar colocar todo 1 milhão. Então você vai ter um patrimônio crescendo, trabalhando por você até enquanto você dorme. Perfeito, é isso mesmo. Rodrigo, e quem só tem ali uns 30, 40 mil, né, guardados, esse cara consegue entrar no jogo com imóvel abaixo de 100k? Então, doutor, tem que ser bem minucioso nessa resposta, né? Com pouco você começa, digamos, certo, né? O ideal é começar com pouco, né? Começar certo, porque se você errar com pouco, você vai perder pouco, né? Então, assim, com 30, 40 mil, você não vai sair comprando cobertura, vai comprar imóvel barato, em regiões que têm um custo baixo, né? Isso aí não adianta a gente pintar aí uma ideia ilusória, né? Vai comprar imóvel de, digamos assim, classe B, classe C, digamos assim, né? Então, assim, a cidade tem que ser muito estratégica, né? Talvez um leilão de segunda praça, né? Um maior, ou até numa compra direta, né? Mas a lógica é a mesma: entrada, mais o financiamento, mais o aluguel cobrindo a parcela. Isso é uma lógica, é uma receita, um passo a passo que a gente sempre repete e passa para os clientes e tem dado certo, né? Então, assim, não é forçação de barra, não é comprar qualquer coisa porque tem pouco dinheiro, não, né? Ou porque é barato, né? Você tem que usar esse capital com a cabeça no lugar, tem que fazer as coisas dentro de uma estratégia montada, né? Então, a gente tem que imaginar esse capital, por menor que seja, como uma semente. É uma primeira operação, então tem que ser muito bem feito, né? Depois dessa operação, o que acontece? Você não volta mais para o jogo antigo, que seria um jogo aí de correr riscos altos e de repente ganhar pouco lucro. Então dá para fazer sim, dá para começar com esse pouco dinheiro, com esse baixo investimento e conseguir altos lucros. Perfeito, Rodrigo. Manuel, até aqui a conversa está bonita, né? Vamos falar de risco. Qual é o principal perigo que o iniciante ignora quando pensa em leilão? O maior risco é a ingenuidade. É o cara achar que aqui é Casas Bahia, ele achar que é uma liquidação de shopping, viu barato, clicou, comprou. Esquece de olhar a matrícula, ele não olha o edital, ele não está verificando se o imóvel está ocupado ou não, ele não verifica a dívida de condomínio, ele não checa a dívida de IPTU, ele não vê pelo CPF daquele ocupante ou de quem está na matrícula se tem alguma ação correndo. O perigo, Dr. Robson, não é o leilão, é a pessoa entrar sem um diagnóstico jurídico e sem um planejamento de saída. Se você sabe, meu amigo, minha amiga, o que você está comprando, com o que você está lidando e quanto custa para resolver esse problema, aí o risco cai absurdamente. Se você ignorar isso, sabe o que você está pedindo? Você vai virar história triste de grupo de WhatsApp. Estatística. Verdade, é isso aí mesmo. Agora eu queria fazer essa pergunta próxima aqui para o Dr. Robson, usando o conhecimento de direito, né? O Dr. Robson tem uma
uma capacitação diferenciada aí que a gente pode utilizar no contexto do nosso grupo. Dr. Robson, mais conteúdos, né? A gente fala aqui sobre desocupação amigável. Por que esse é um ponto tão decisivo para o lucro? Vamos lá, Rodrigo. A desocupação é metade do jogo, né? Se você arremata um imóvel ocupado e não sabe conduzir a saída de quem está lá, você trava reforma, trava aluguel, né? Trava locação e trava venda. Então, a desocupação amigável é negociar com respeito, né? Clareza, cronograma e muitas vezes uma ajuda financeira combinada, né? Para facilitar a mudança de quem estiver ocupando o imóvel, né? Ajuda bastante, né? É muito mais barato, rápido, inteligente do que partir para a briga judicial de cara. Então a gente, inclusive nosso escritório sempre trabalhou nesse sentido, de tentar fazer toda a desocupação amigável, trabalhar o extrajudicial, né? Porque você tem mais economia, né? Então, quem domina a desocupação amigável, em curto tempo, né? Entre arremate e lucro, né? Quem não domina, transforma bom negócio em dor de cabeça. Eu já vi caso, a pessoa tentar para desocupar o imóvel, ir lá e usar a autotutela, que é tentar resolver com os próprios meios, né? E desligar a energia do cara, desligar a água. E aí depois o cara tinha, na verdade, ele comprou, ele tinha um lucro para receber, né, quando ele vendesse. E aí o cara passou a ser devedor. Por quê? Porque o cara passou o pé diante das mãos e no final tomou uma ação para poder indenizar. Então, assim, o ideal é você ter uma assessoria para poder te orientar a fazer a coisa do jeito certo. Tentar tratar a pessoa que está lá com respeito, né, com dignidade e dar prazo para ela, negociar e fazer com calma, né? Tem o pé diante das mãos aí e acaba tendo dor de cabeça. Ótimo. Isso é importante a assessoria, né? Vamos lá. Manuel, vamos voltar aqui, ó. E quando a pessoa morre de medo de dar de cara com alguém, né, na porta do imóvel, como destravar esse bloqueio? Rapaz, isso aí deve ser normal se a pessoa não tem experiência, porque eu mesmo já me borrei de medo. Eu, assim, na minha primeira arrematação que o imóvel estava ocupado, cara, na noite anterior, cara, eu não saía do banheiro, sabe? Dava dor de barriga e tal, era muito misericórdia. A mesma, é uma sensação muito doida, mas é o seguinte, qual que é o segredo, depois que você começa a entender? É que você não é o inimigo de ninguém. Não chega aí, igual o Dr. Robson falou, já cortando a energia dos outros, ameaçando, nada disso. Se você comprou um imóvel de forma legal, dentro da lei, e está ali para resolver uma situação que existe, cara, vai dar certo, de um jeito ou de outro. Agora, como que você vai tratar a pessoa? Com uma postura firme e respeitosa. Quando um não quer, dois não briga. Então você já tem em mente, não chega oferecendo dinheiro de cara, não. Mas você tem que ter, assim, uma proposta concreta de, por exemplo, de prazo, de ajuda para mudança. É bom você já contar com isso, porque às vezes a pessoa está ali porque ele não tem para onde ir. Não altere o tom de voz com a pessoa, trate com respeito, se ponha no lugar da pessoa, ninguém merece passar por aquilo. Não é sobre você invadir, é sobre você dar uma saída melhor para aquela pessoa. Às vezes o filho está na escola, dá um prazinho até ele pegar, se mudar para outro bairro, matricular certinho. Então, assim, ouve a pessoa, tudo certinho. De repente, quem está lá até é um inquilino, ele tem intenção de comprar a casa. Se você for igual a gente que tem interesse para revenda ou deixar no aluguel, você já está tendo lucro desde o primeiro dia. É só questão de conversar. Então, assim, existe a justiça do nosso lado. Só que a gente não precisa usar a força da lei logo de cara. Não é porque você é policial, porque você é advogado, porque você se tem uma profissão que você acha, às vezes, superior à lei. Todo mundo é igual perante a lei, então trata todo mundo com respeito, porque exatamente. É o seguinte, quando o investidor entende isso,
desocupar deixa de ser um terror e vira um processo, não necessariamente judicial, é só um processo assim de procedimentos, ou seja, trate gente como gente, pessoas com respeito. Você não já viram falar no parto humanizado? O Dr. Robson inventou a desocupação humanizada, então é isso. Vamos fazer isso, né? Na verdade, a equipe toda aqui do Manuel, aqui, a gente trabalha dessa forma, né? Se você fizer uma desocupação humanizada, você vai ter mais resultado, né? Vai ter um resultado mais rápido para esse serviço. Porque tem muita gente que entende, você comprou, você perdeu, explica a situação, dá o prazo, faz a notificação, mas assim, tem que conversar, mas também tem que pôr no papel, né? E aí você consegue desocupar esse imóvel com mais facilidade. Mas vamos lá. No minuto, deixa eu ver aqui. No minuto 15, Manuel, outro medo clássico, né? Indisponibilidade na matrícula. Né? Esse termo assusta muita gente. O que é isso e por que não é o fim do mundo? Olha, eu também não sei quem é essa muita gente não, porque tem muita gente que está comprando imóvel aí, doutor, não está nem tirando uma matrícula atualizada, porque na verdade tem que te assustar mesmo, né? Né? Porque isso hoje mesmo eu fui ver um imóvel. Sem verificar, isso que dá medo. Então, eu fui ver um imóvel hoje, em pleno 2025, estava lá no site da Caixa com o ano de 2019 ainda. Quando eu fui tirar uma matrícula atualizada lá no site do RI Digital, tinha uma disponibilidade, né? Então, assim, a pessoa que entende, talvez ele nem se assuste, mas vamos lá. Indisponibilidade assusta, só que tem caminho, né, doutor? Tem caminho para destravar. E é basicamente uma restrição que ela está anotada na matrícula do imóvel, que impede a livre negociação daquele imóvel. Agora, será que impede mesmo? Porque muito imóvel da Caixa, né, doutor? Pode, né? Depende de quem explica mais detalhes, né, para a Caixa. Então, assim, impede a negociação pelo devedor. Às vezes o cara financiou e aí ele ficou devendo para um monte de gente. E aí entra uma disponibilidade lá, né? Essa disponibilidade serve para quê? Para aquele vendedor, aquele proprietário não conseguir vender esse imóvel, ou negociar ele, ou prometer vender para terceiro e tudo mais. Só que o que acontece? Aí em que pese haver a averbação da disponibilidade, uma vez que feita a disponibilidade, esse imóvel ainda está no nome da Caixa. A partir do momento que a Caixa consolida a propriedade no nome dela, por inadimplência do próprio devedor, em virtude do contrato de fiduciária, né? Aí esse devedor ele perde. Essa indisponibilidade ela perde o objeto. Por quê? Porque esse imóvel ele deixou de pertencer ao patrimônio do devedor. Então, ele voltando para a Caixa, a gente tem que pedir para levantar essa indisponibilidade no processo que determinou. Pode ser um processo trabalhista, um processo de execução de condomínio e tudo mais, né? Então, a gente tem que pedir para levantar. Agora, o que você não pode deixar de ver? Você não pode deixar de ver as dívidas próprio terreno, que são o quê? As dívidas que acompanham o imóvel, IPTU e condomínio. A dívida de consumo ela não acompanha, tá? Às vezes consta lá no edital lá que você vai assumir essa dívida. Porém, se você for ao pé da letra da lei, essa dívida você não pode assumir, você só pode assumir no IPTU e condomínio. É obrigação sua, porque ela acompanha o imóvel. Agora, as dívidas de consumo, essas aí, elas não acompanham o imóvel, e aí você pode pedir para, no caso, para desligar a energia, no caso, ele religar no seu nome. Aí é diferente. Mas aí o imóvel já tem que estar desocupado e tudo mais, né? Porque aí seria uma nova ligação para você fazer um novo consumo, seja de água, seja de energia, internet, assim por diante. Agora, IPTU e condomínio é muito importante verificar, tá? Assusta mais o IPTU e condomínio que a disponibilidade, viu, Manuel? Não é verdade? Então, porque essas aí acompanham o imóvel, então a gente tem que levantar mesmo antes, né? Agora, muita gente, lá no 16, muita gente pensa assim, mudando de assunto, se tem palavra difícil na matrícula, eu tô fora, né? Você concorda ou discorda?
Rapaz, aí Pode que tá, orientar. né? O que é palavra difícil para a pessoa? É porque às vezes a pessoa não tá acostumada com os termos técnicos, né? A gente até fala que a pessoa, Sim, ele não pode entrar em nada sem o conhecimento. Mesmo se ele não for operar, ele tem que ter a noção. Porque palavra difícil não é sinal de bomba. É sinal que o cara precisa de um método. Termos como indisponibilidade, penhora, hipoteca, alienação fiduciária, assusta porque o investidor nunca parou para estudar o básico. Porque quando você aprende a ler a matrícula do imóvel, linha por linha, entende que o risco real, entende o que de fato é risco e o que é formalidade jurídica. Não é para você sair por aí comprando qualquer coisa. É para sair dos times dos assustados e entrar para o time de quem faz conta com informação na mão. Agora, se você ignorar isso aí, meu amigo, minha amiga, aí pode custar caro. Estudar sai muito mais barato. Estudar sai muito mais barato mesmo. Exatamente. Mas, eventualmente, aí, quem não quiser, entre aspas, estudar, pelo menos contrata uma assessoria para poder levantar isso para você. Tá? Então, que aí sim você vai ter mais segurança. Né? Mas vamos lá. Vamos voltar para o prático. Né? Se você tivesse que resumir em uma frase o porquê leilão é um bom negócio, qual seria? Olha, uma frase é que você pode estar plantando a semente do milhão hoje. Então, o que você vai fazer? O leilão, ele é bom porque ele junta o desconto. Ou seja, vai comprar um ativo real, vai transformar em tijolo. Então, é o seguinte, é bom demais para ser verdade? É, mas tem que ter método. Aqui não tem promessa fácil. Uhum. Então, estude primeiro ou contrate uma assessoria especializada para você poder multiplicar o seu patrimônio com o pé no chão. Perfeito, Manuel. Perfeito. Isso mesmo. Quem está assistindo a gente agora e nunca investiu em leilão, talvez esteja pensando, né? Isso é bom demais para ser verdade. O que você responde? É verdade, é bom demais para ser verdade. Mas precisa de método. Que é para você colocar em prática e você tirar as suas próprias conclusões. Aqui você não tem promessa de dinheiro fácil. Agora, oportunidade tem muita. Só que assim, Sim. esteja preparado, porque tem muito trabalho, tem muito estudo, muita execução. Eu já rematei centenas de imóveis usando regra. Foi sorte? Não. Foi na insistência. É você estudar o edital, você entender qual que é o banco bom de taxa de juros, ter parceiros advogados, repetir a estratégia. Se você quer atalho, isso aqui não é para você não. Agora, se você quer construir patrimônio de verdade, é o melhor jogo que eu conheço. Exatamente, Manuel. Antes da gente entrar em números mais específicos, quem é o público certo para esse jogo? Olha, o público certo é o cara que ele tem que primeiro ter ambição, né? Porque eu conheço muita gente que ele acha que ele já atingiu o limite. Assim, meu sonho é ser funcionário público. Ele tá ganhando 2 salários mínimos ali, aí ele tem o tal do garantido, para ele já tá bom. Então eu sou bem sincero pro senhor, doutor. Minha religião não tem limite. Quanto mais eu ganho, mais o pastor agradece. Entendeu? Então, assim, porque a gente vai contribuir com o dízimo. Então, o que você vai fazer? Leilão, você só tem que saber que leilão não é para quem tá quebrado. Você já tem que ter um dinheirinho. É muito? Não. Eu fiz a compra e venda de um apartamento, meu custo total na operação foi 38 mil. É pouco dinheiro, às vezes é uma moto que você tem aí que tá parada. Então, assim, se você já estabilizou minimamente a vida financeira e você quer multiplicar patrimônio com estratégia, aqui é o seu lugar.
Eu não estou falando do cara que está contando moeda, está vendendo um almoço para contar a janta, para comprar a janta. Não é aquele cara que está contando as moedas para pagar a conta de luz. Eu estou falando com um cara que ele já juntou um dinheirinho, ele está com o nome limpinho, ele já investe em alguma coisa, só que ele está sentindo que ele poderia estar indo muito mais longe. Esse é o público que consegue usar a alavancagem com responsabilidade. Recado dado. Por isso que isso evita frustração e ilusão. Porque não adianta eu falar para você que você vai comprar um apartamento só com 3 mil de entrada, depois você não ter dinheiro para pagar a documentação, a taxa lá no banco, a desocupação, a reforma. E aí, por qualquer detalhe, você parar porque você não está preparado mentalmente e financeiramente. Então, agora a gente gosta de jogar limpo com o nosso público, falando a verdade. Exatamente. Tá ótimo. Fechando esse primeiro bloco, então, né? Qual o erro número 1 de quem entra em leilão achando que é solução mágica? Solução mágica, é muito bom, né? Lâmpada de Aladim. Isso é bom, né? Aperta. Faça o seu pedido, né? Olha, o erro número 1 é o cara romantizar. Ele achar que aqui é o atalho para ficar rico rápido. Isso aí você vai ver muita coisinha dessa na internet, te prometendo muitos e fundos. Agora, entra sem preparo para você ver. Você pode perder até suas cuecas. Se você não tiver equipe, não tiver reserva de segurança e ainda quer milagre, tá na mão de Jesus. Porque leilão não é milagre, é multiplicador. Você vai colocar o quê? Método, disciplina e capital. E ele te devolve patrimônio. Quem trata isso aqui como tigrinho, perde dinheiro. Quem trata como negócio, constrói liberdade. E aqui, meu amigo, é a virada de chave que eu quero provocar para você hoje. Não entrega a toalha não, achando porque é 10 de dezembro já acabou o ano. Calma. Exatamente. Tem bastante oportunidade aí, Manuel. Bastante ainda. Todo dia entrando em imóvel novo. Rapaz, a gente vem acompanhando aqui. Cada dia é uma oportunidade. Então vamos lá. No bloco 2 aqui, como comprar pela metade do preço, 5% de entrada e dobrar patrimônio, né? Vamos entrar agora na parte que todo mundo quer, né? Número na mesa, como funciona na prática, comprar imóvel pela metade do preço. Como que funciona isso? Primeira coisa, você vai lá no site da Caixa agora e vai procurar uma cidade que eu vou te falar agora. Você vai lá e procura a cidade de João Pessoa. Lá tem muito apartamento lá que você compra pela metade do preço, dando 3 mil de entrada. Mas acabei de falar que não é só os 3 mil de entrada. Então, quer ficar rico? Compre imóveis de João Pessoa. Metade do preço não é slogan não, tá? É o resultado de você juntar leilão certo, no momento certo e com cálculo frio. Então, se você encontra um imóvel, por exemplo, lá em João Pessoa, que vale 120 mil para você vender rápido, você vai pagar 60, você vai comprar sem disputa, sem concorrência, tem agora bastante imóvel lá que aceita financiamento, sim. Aí você vai começar a realmente plantar a semente do milhão, para usar a técnica do dinheiro infinito. Não é inventado, gente, tá no edital, tá lá no site da Caixa. Se não tem disputa, compra na venda direta lá. Você arremata, paga parte desse valor. E a partir daí, meu amigo, minha amiga, cada real abaixo do valor de mercado, você comprando pela metade do preço, é gordura para você reformar esse imóvel, pagar o imposto, honorários, lucro. Metade do preço é aritmética, não é marketing. Bota na prática, para de virar só telespectador e seja um executor. Transforme a sua vida. É 10 de dezembro, não entrega a toalha não, dá tempo ainda. Tem mesmo, tem tempo ainda para trabalhar, hein? Vamos lá. Outra situação aqui, ó. E onde entra aquela história de 5% de entrada que você sempre comenta? Só a Caixa Econômica. Nem adianta procurar em outro banco que você não vai achar. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no site da Caixa, entra agora na cidade aí de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você vai achar um apartamento de 200 mil por 100. Ele vai aceitar financiamento, tá lá no site da Caixa. Você vai dar 5 mil de entrada.
Aí vamos fazer o seguinte, vamos supor que a parcela que você vai pagar todo mês para a Caixa Econômica até vender esse imóvel é R$800. Você vai pegar esse imóvel que no preço de mercado é 200 mil, você vai deixar ele alugado por 1.200. E aí o que vai acontecer, meu amigo? O inquilino vai pagar a parcela para você e ainda vai sobrar dinheiro, sabe? R$400 para você ficar de boa, para você investir em outro imóvel. E aí o seu capital inicial foi ridiculamente pequeno perto do patrimônio que você está controlando. Não é mágica. É você combinar o financiamento, desconto e o aluguel a seu favor. Perfeito, Manuel. Perfeito, isso mesmo. Tem gente que ouve isso e fala, mas juros, Manuel, e os juros desse financiamento, como é que fica? Eu não pago juros. A Caixa empresta o dinheiro para comprar o próprio imóvel dela, geralmente é juros de 10% ao ano. Mas quem paga esse juro para mim, geralmente, é o inquilino. Ou seja, o juro é problema para quem não tem estratégia. Se você compra caro, comprando imóvel na planta de construtora, o preço normal de mercado, comprando imóvel do seu vizinho, do seu amigo, sem desconto mínimozinho, aí juros vira âncora. Agora, se você compra esses imóveis que eu estou te falando, vai agora na cidade de Goianira, lá em Goiás, você vai achar imóveis com 60% de desconto, sem disputa, para você começar a plantar sua riqueza hoje. Você vai comprar imóvel com juros que vira custo operacional para você ter lucro. Ainda mais quando o inquilino está bancando as parcelas durante o período. E na venda, o que acontece? Você pode vender esse imóvel a qualquer momento, você não vai ficar pagando ele pela vida inteira. O financiamento do comprador quita o teu saldo devedor. Você fica com a diferença limpa no seu bolso. Aliás, na conta, né? Que hoje em dia ninguém guarda dinheiro no bolso. Então a pergunta não é quanto que é o juro, Dr. Robson. É qual que é a diferença entre o que eu paguei e o que esse imóvel vale. Exatamente, Manuel. Perfeito. Vamos lá. Vamos montar aqui um cenário completo, né? Com começo, meio e fim, para quem está ouvindo e visualizar. Certo. Vou repetir mais uma vez. Montar? Vou dar mais uma dica. Você vai agora numa cidade chamada Várzea Grande, Mato Grosso. Lá tem mais de 100 imóveis que vale 200 mil e está sendo levado a leilão por 100 mil. Você vai comprar esse imóvel dando 5% de entrada, ou seja, você vai dar 5 mil de entrada. Você vai financiar 95 mil. Você vai alugar por 1.200. A parcela de 800, depois de um tempo, sabe o que vai acontecer? Com o mercado aquecido e o imóvel arrumado, você vende por 200 mil. O financiamento quita o seu saldo e o que sobra volta para você. Só se eu desenhar agora para você, porque você já ganha no desconto, no aluguel e na venda. E é assim que a parcela vira patrimônio. Capite? Capite. Perfeito, mano. Isso aí. Ó, muita gente pergunta, mas dá para repetir isso várias vezes? Ou é operação única e acabou? Ó, se você não morrer, Deus o livre, e você acertar uma vez, raramente você para. Por isso que eu falo, não sei o que, a caixa tá sem reserva. Só que nós somos igual gato, mamando e miando. Se você fez uma vez, meu amigo, você vicia. Nunca mais você para. Faz outro. Aí o que acontece? Aí você vai fazer esse ciclo funcionar. Você ajusta, guarda mais capital, você melhora a sua análise. Aquilo que você errou agora, você vai lapidando melhor ainda para você replicar. Talvez na primeira operação, você use 5 mil de entrada. Na segunda, talvez você consiga investir 20, 30 mil, pegar um imóvel maior ou em uma região valorizada. Aí o banco olha o seu histórico e vai dizer, opa, Dr. Robson começou, eu liberei 200 conto para ele. Então esse cara já fez 2 operações aqui. E eu vendi um imóvel para ele pagar com 30, 35 anos. Agora eu vou liberar 500 mil para esse cidadão. E aí isso vai te ajudar. Você vai ter mais bala na agulha. Porque o leilão, Dr. Robson, ele não é um tiro único. Aqui você vai entrar na guerra de bazuca, entendeu? Então é o seguinte, é uma estratégia de repetição, mas com inteligência. Com inteligência, né? Perfeito, Manuel. E quem está com medo de se enrolar com financiamento, né? Como não transformar a alavancagem em bola de neve? Primeiro, procura um psicólogo, pra você desbloquear a sua mente. Esse é o primeiro caminho.
Ao invés de você que tá gastando com dinheiro com cachaça, cuide da sua saúde mental. Porque é o seguinte, a alavancagem sem plano, doutor, ele vira enforcamento. Por isso que eu bato na tecla do aluguel cobrindo a parcela. Reserva para emergência. Isso, e uma análise prévia de saída. Você não assume a parcela que depende do seu humor, do seu faturamento do mês. Você tem que assumir a parcela que tem lastro. No quê? No aluguel, ou numa estratégia muito clara de revenda. Se o aluguel paga o que você deve e ainda sobra, o financiamento vira uma ferramenta e não uma ameaça. Quem está de boa, procurou o psicólogo, desbloqueou a mente, ele faz isso direito e dorme tranquilo. Tranquilo, exatamente. Então vamos voltar aqui para a faixa de imóveis abaixo de 100 mil. Né? Que tipo de oportunidade costuma aparecer nessa categoria? Aí depende de qual cidade que o cara está procurando, porque dependendo da cidade do Brasil, 100 mil não compra nenhum terreno, né? Por isso que a gente fala que lucro não tem CEP. Ou às vezes até compra e tal, né? Tem que saber garimpar. Mas enfim, nessa faixa, o jogo é volume e localização. Onde que você vai achar esses imóveis? É no interior. No interior do Brasil. É no pior lugar? Não. Compra nas regiões metropolitanas sem concorrente. Então você vai ver muito apartamento em Recife. Não é no centro, mas tem. Nas cidades em volta. Goiás, lá tem muito imóvel. Mato Grosso. No Piauí, dependendo da cidade. Agora, não vai comprar em qualquer lugar também, né? Compra um imóvel barato, vendável, que tenha liquidez. Porque às vezes o valor é baixo porque o imóvel é pequeno. Não é porque o imóvel é ruim. Às vezes você está comprando um apartamento da MRV com menos de 40 metros quadrados, que vale 150, você está pagando 60. Entendeu? Perfeito. Então, o mercado ainda não precificou o potencial daquela região. O segredo não é você se impressionar com a etiqueta, 80 mil. É você comparar o valor real, o valor de mercado e com a demanda de aluguel ou a venda. Preço baixo sem demanda também não é oportunidade. É uma armadilha barata. Perfeito, Manuel. Como você sugere que o investidor organize essa análise? Né? É só sair olhando o site de banco ou tem método? Ó, o Rodrigo tá voltando aí. Eu vou responder essa aqui, aí depois você passa do Terra Credenciada e o Rodrigo fecha com a assessoria pra gente fechar com chave de ouro. Pessoal, tudo bem? Então, as pessoas me perguntou como... sair. Ó, o negócio é o seguinte, para finalizar essa sessão de perguntas e respostas, eu sempre bato duro no método. Porque senão, se o cara se afoga no edital e não sabe interpretar, aí fica difícil. O que eu sugiro? Ele trabalhar com filtros claros. Cidade. Hoje eu citei um monte de cidade aqui. Tipo de imóvel. Começa por apartamento, se você puder. Porque você vai gastar menos com reforma. Valor máximo. Para você que está começando agora, compra um imóvel de no máximo 100 mil, para você revender nos 200 mil. Por quê? Para você ter liquidez e essa sua primeira operação, você tem um retorno do investimento em 12 meses, certo? Situação de ocupação, não se preocupe, mas tem muito imóvel aí da MRV que os caras perderam na planta e estão desocupados. Então isso aí não é problema. Depois que você entrar na matrícula, viu que está desatualizado, tira lá no aplicativo que eu vou te falar agora. Baixa lá, vai lá na sua galeria aí do seu iPhone ou do seu Android, aí do seu S25, você vai lá e procura lá RI Digital. Baixa um aplicativo que está conectado a todos os cartórios do Brasil e aí você vai tirar uma matrícula atualizada para você ver se aquele imóvel não tem nenhuma penhora, nenhuma disponibilidade. E ver se está tudo certinho, se está verbado os leilões negativos, qual foi o comportamento. Então, assim, vai estudando passo a passo. Pega o CPF do ocupante, busca lá no Jus Brasil para ver se não tem nenhum processo, alguma coisa. Então, assim, faz um trabalho de detetive. Por quê? Porque é muito mais jogo você olhar menos imóveis com profundidade do que você tentar abraçar tudo. Quem tenta ver tudo não arremata nada. Quem foca, ele vai encontrar a agulha no palheiro. Tem muita coisa boa, gente, mas tem muita coisa porcaria também. Essa é a grande verdade. Exatamente. Então vamos lá, Manuel. Eu vou compartilhar aqui com vocês
nosso site, que é o terracredenciada.com.br. Você vai acessar aqui, terracredenciada.com.br, e vai clicar aqui, ó, em filtros personalizados. Aqui a gente espelha praticamente os imóveis da Caixa, e esses imóveis aqui geralmente aceitam financiamento. Você vai conseguir localizar os que aceitam financiamento aqui. Vou ensinar para você. Vou clicar aqui em filtro personalizado, selecionar o estado. No nosso caso, a gente trabalha com o estado de São Paulo, tá? Se você quiser procurar por cidade, você procura aqui a cidade. Como a gente vai descobrir os imóveis que aceitam financiamento, eu vou deixar sem preencher a cidade aqui e vou direto aqui na forma de pagamento. E aí eu vou colocar aqui, ó, aceita financiamento ou aceita FGTS financiamento, tá? Vou colocar aqui, aceita financiamento. E aí a gente vai colocar aqui também a modalidade. Modalidade você vai colocar ou venda online, que aí você vai disputar com quem der lance direto no site da Caixa, e aqui nessa modalidade, ou na venda direta online, não precisa pagar leiloeiro, porque esse quarto e quinto leilão aqui. Significa o quê? Que já passou pelo primeiro e segundo leilão, já passou pelo terceiro leilão, e agora a gente está falando dessa parte aqui, que você não vai precisar pagar leiloeiro, tá? Vamos lá, aqui na venda direta online, tá? Significa que o cronômetro lá do site da Caixa já está zerado, tá? Então a gente vai filtrar e localizar esses imóveis que estão disponíveis aqui, ó. No estado de São Paulo, 192 imóveis na Caixa Federal que aceitam financiamento, tá? Então você vai escolher um imóvel aqui, você consegue filtrar por preço, por menor preço, maior preço. Vamos colocar aqui maior preço, só para você entender. Questão aqui, ó. Tem imóvel aqui de 2,5 milhões por 1.226, 2.355 por 1.402. Ah, mas ó, isso aqui tá muito caro para mim, não é isso que eu quero. Então vamos lá, vamos procurar imóvel mais barato. Vou filtrar aqui por menor preço. Então a gente tem aqui para todos os bolsos. Todo mundo que quiser participar, comprar imóvel com desconto, você tem aqui a partir de 61 mil que aceita financiamento. 61.015. Então vamos supor que você queira comprar essa casa aqui, ó. Vou clicar aqui do lado. Vou pegar uma casa, porque a casa ela está na rua e ela não está dentro do condomínio. Então aqui você já não vai ter você já elimina mais uma despesa, que é o quê? O condomínio. Essa casa aqui, ela está lá em Birigui, aqui no estado de São Paulo. Avaliação de 110 mil, avaliada em 110. Está sendo vendida aqui por 61.285,44. 44,29% de desconto. O que você vai ter que levantar? Você vai ter que levantar os tributos e verificar se essa casa está dentro do condomínio. Se tiver condomínio, até 10% do valor da avaliação é por conta do arrematante. Acima de 10%, a gente repassa para a Caixa, tá? Então, a Caixa vai financiar esse imóvel, vai financiar até 95% do imóvel de leilão, né? Você compra com a entrada de 5%, ou seja, com 3.064,27 de entrada, né? E aí você vai financiar a diferença. Isso tem que levar em consideração IPTU, condomínio, tá? As despesas de escritura. Se o imóvel estiver ocupado, você vai ter desocupação. Mas nada aqui, ó, você teria uma economia aí de 48 mil, né? Entre o valor de mercado, né, e o valor de venda. 44% de desconto. Então é uma das formas. Ah, gostei do imóvel, é esse que eu quero, já levantei IPTU, condomínio. Já visualizei a matrícula, você vai clicar aqui para visualizar a matrícula, para ver se está consolidado na Caixa, certinho, pegar a descrição do imóvel, o endereço correto. Aí sim, você vai clicar aqui em fazer proposta. Na hora que você clicar em fazer proposta, abrir essa caixa e você vai ser redirecionado para o site da Caixa. Aí você vai fazer seu cadastro no site da Caixa e apresentar a proposta. Só que antes disso tudo, se você tem interesse em comprar esse imóvel financiado, você tem que procurar um correspondente bancário Caixa para pré-aprovar o seu crédito. Pré-aprovou o crédito. Falou para o correspondente, quero comprar imóvel Caixa. Ele vai verificar os financiamentos pela linha de crédito SBPE, que é o que está escrito aqui, ó. Permite utilização da FGTS e permite financiamento somente pelo SBPE. Aí você vai consultar as condições, né, antes de efetuar a proposta. Pré-aprova o crédito, levantou débito de condomínio de IPTU, viu lá que o imóvel está ocupado, desocupado, sabe onde que é, aí sim você vai
dar a entrada e fazer a proposta aqui. Perfeito? Qualquer dúvida que tiver, chama a gente. Quem quiser comprar à vista, tem muito mais opção aqui também. Ó. Clique aqui, imóveis da Caixa, venda direto, venda online. E aqui a gente tem 1.073 imóveis que já estão em venda online ou venda direta. Então, quem quer comprar à vista e quiser filtrar por preço também, você vai ver que tem imóvel aqui baratos também, a partir de menor preço. Vamos lá. A gente tem imóvel aqui com 63% de desconto. Provavelmente um terreno, a partir de 23 mil, 5 mil em Presidente Prudente. Em Santa Rita de Cássia, né, esse imóvel. Esse outro aqui em São Paulo, né, a partir de 25 mil. Então, tudo em Álvaro de Carvalho, né? Tem para todo gosto aqui, Manuel. Tem bastante imóvel. Ó, quando for em condomínio, assim, é bom levantar condomínio. Né? Tem imóvel aqui que já começou a construção, não parou no meio do caminho. Aí quem é construtor, tem oportunidade também, porque 38 mil, pagar no terreno onde já tem lá esqueleto da casa, já ajuda também, né, Manuel? Já é uma boa economia. Não tem terreno. Aí é bom demais, hein? Entendeu? Então, aí é top. São várias oportunidades. Tem que verificar o quê? O que você faz, se você é construtor, já pega um imóvel pronto ou semi-pronto para você finalizar, já ganha tempo na obra. E o investidor que quer morar, alugar, já pega um imóvel pronto também. E aí escolhe, né, a forma de pagamento. Se você tiver um FGTS parado aí, você consegue dar esse FGTS também em pagamento, né, dá 5% de entrada e o restante de FGTS para poder ajudar a complementar, né? Então você pode ver aqui que a gente tem bastante imóvel aqui. É o que a gente estava falando, né? Imóvel abaixo de 100 mil, temos bastante, ó. 134 mil por 59. Só garimpar, né, doutor? É só garimpar. Tem para todo gosto, Manuel. Tá joia? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, entre em contato aqui com o Manuel. Agora o Rodrigão vai falar da assessoria para pessoas do mundo inteiro. E aí, pessoal, boa tarde. A gente está de novo aqui falando com você sobre multiplicação de patrimônio com segurança. Você que está em qualquer lugar do Brasil, você tem uma empresa e você, de repente, não pode dispor de tempo, você não tem como dispor de tempo para fazer esse trabalho todo, desse investimento. Ou mesmo você é concursado, ou você tem um trabalho, um emprego, que você não tem tempo para fazer isso, mas você tem dinheiro para fazer esse investimento, tem o nome limpo para entrar alavancado. E você que está na Europa, Itália, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Alemanha, esses países onde você ganha em euro, você que é brasileiro, ganha em euro, quer investir o seu dinheiro no Brasil multiplicando, muitas vezes até ganhando 40% em cima do investimento, além das 6 vezes da moeda, que é o ganho de moeda, né? Fale conosco aqui que nós vamos encontrar para você um imóvel ideal. Você pode comprar, deixar esse imóvel locado, se pagando, você pode comprar financiado, com 50% de desconto, dando 5% de entrada e esse imóvel se pagando com o aluguel. Tá? O nosso processo de assessoria, para você que está fora do Brasil ou dentro do Brasil, nós fazemos ele em qualquer lugar do Brasil, para qualquer imóvel, qualquer lugar do Brasil. Nós trabalhamos com 3 plataformas de busca que nós encontramos todos os imóveis que estão disponíveis em leilão no Brasil inteiro. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, nós vamos trabalhar essas 4 etapas com você. A primeira etapa, encontrar o imóvel que cabe no seu bolso, dentro do seu perfil. Vamos escorrer em cima desse imóvel, buscando conhecimento jurídico, documental, e vamos aprovando. À medida que for aprovando a documentação, nós vamos aprofundando a pesquisa. Se o imóvel reprovar, a gente já tira ele fora da lista. Então, aprovou jurídico, aprovou documental, a gente vai para a parte mercadológica. Vamos pesquisar lá a região, saber se esse imóvel vale isso mesmo, que está anunciado ali, que está avaliado pelo banco. Aprovou mercadológica, nós vamos para a planilha, colocar todos os custos do imóvel ali para você saber exatamente o valor real de ganho sobre esse imóvel. Então, essa planilha tem TBI, registro, escritura, assessoria, débitos de IPTU, débito de condomínio, tem o valor que você vai pagar, que você vai dar de entrada, enfim, todos os custos, até imposto de renda tem na planilha para você ter uma ideia. Então, com essa planilha, você vai saber o valor que você vai ter de lucro. Finalizando ali, antes de entrar para a arrematação, aprovando a planilha, nós vamos mandar uma diligência pessoalmente lá no imóvel,
em qualquer lugar do Brasil, seja no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte do Brasil. Nós temos um passo a passo onde nós mandamos ali uma diligência, uma pessoa local, nós pagamos para essa pessoa ir lá executar esse passo a passo. Vai filmar, vai tirar foto, vai ver se tem asfalto na rua, se tem mercado, farmácia, ponto de ônibus, hospital, polícia, vai saber tudo da região, como se fosse nós ali fazer a avaliação. Se tem, de repente, um ponto de venda de droga, milícia, tráfico de drogas, né? Ali barricada, coisas que impedem, que vão reprovar a compra desse imóvel, nós vamos trazer tudo isso documentado para você. Em aprovado esse imóvel, nós arrematamos o imóvel, finalizamos a primeira etapa, que é uma das mais importantes. Vamos agora para a segunda etapa, que é a etapa de transferência do imóvel para o seu nome, que nós trabalhamos assim, nós não ficamos com esse imóvel no nosso nome, vai para o seu nome, ou para o nome de quem você indicar. Então a gente vai gerar ITBI, escritura, fazer escritura, registro. Aonde você estiver no Brasil e fora do Brasil, nós vamos te ensinar a fazer assinaturas digital, notariado, cadastros ali, gov.br, o que precisar, o que for necessário para você fazer. Daí, de onde você estiver, pelo seu celular, nossa equipe vai te instruir para fazer. Terceira etapa, etapa de desocupação do imóvel. A primeira etapa, nós fomos lá no imóvel, fizemos aquela vistoria, não sei se você lembra, pegamos o contato do ocupante. Então, com esse contato, nós vamos iniciar o processo de desocupação na via extrajudicial ou desocupação amigável. É um processo que nós temos êxito em mais de 90% das vezes. Finalizando a desocupação do imóvel, nós vamos para a etapa de reforma desse imóvel. Nessas regiões que nós trabalhamos, ou basicamente 80% do Brasil, nós temos contatos de equipes terceirizadas que vão fazer a reforma para nós, no seu imóvel. Nós vamos administrar essa reforma à distância. Nós temos um passo a passo que já deu certo e ali o pedreiro, ali o líder da obra ali que vai fazer filmagem do imóvel, tudo que precisa fazer, ele vai fazer uma lista, todo o material que precisa usar, ele vai fazer uma lista e nós vamos analisar juntamente com você, e você aprovando, nós vamos iniciar a administração dessa reforma. Se preciso for, nós vamos mandar uma diligência lá para confirmar se é aquilo mesmo que tem que fazer, para a gente poder sempre baratear esse custo de reforma para você, seja em material ou em mão de obra, de maneira que o seu lucro sempre aumente. Então, o nosso trabalho como assessoria é fazer você ter muito lucro e chegar ao seu risco a zero, tá? Então, esse é o trabalho da assessoria. De maneira que você não precisa sair do seu trabalho, não precisa sair do país que você está para vir aqui ver o imóvel, para comprar, para investir. Fazemos tudo para você. Forte abraço para todos aí. Deus abençoe, Emanuel e Dr. Robson. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Sucesso. Valeu. Tchau, tchau. Sucesso.